momentos finais de sua vida, ele revisita sua breve existência através de rápidas mudanças de cor. É o vertebrado terrestre com a vida mais curta do mundo. Não vive mais do que uma única estação. Durante a temporada de chuvas de janeiro, em Madagascar, após 7 meses de dormência, os ovos do camaleão laborde eclodem. Para esse filhote, é a primeira vez vendo o colorido mundo ao seu redor. Seu pequeno corpo logo será marcado pelas muitas cores deste mundo. Recém-nascido, com apenas alguns minutos de vida, mede o equivalente à metade de um palito de fósforo. E ainda assim, já carrega o peso de sua missão. Dentro do corpo da fêmea, os ovos começam a se desenvolver já nesse momento, e o tempo que lhe resta é de apenas pouco mais de 4 meses. Sem jamais contar com a presença de seus pais, ele precisa aprender a caçar desde cedo. Felizmente, a floresta tropical de Madagascar oferece um ambiente ideal para a caça. Sua língua, 2 vezes maior que seu corpo, permite capturar centenas de moscas por dia. Em apenas 2 semanas, ele dobra de tamanho. Mas recursos abundantes também trazem perigos. Vivendo sozinho, até mesmo ao dormir, ele precisa se manter alerta. Ao menor balanço de um galho deve reagir rapidamente. Um salto o leva de volta ao chão, que por sua vez é ainda mais perigoso. No escuro, predadores espreitam por todos os lados. É nesse ambiente hostil que ele precisa sobreviver durante os 4 meses que tem. Depois disso, seu corpo passa por uma transformação. Sua pele torna-se vibrante, cheia de cores. Isso é sinal de que o fim está próximo. Através da pele, já é possível ver os ovos desenvolvidos em seu ventre. Esse é o propósito maior de sua existência. Com pouco tempo restante, ela, a fêmea, precisa carregar ovos que representam 1/3 do seu peso e encontrar um macho para a reprodução. Um galho em destaque torna-se fundamental, mas os melhores lugares são altamente disputados. Entre fêmeas, há pouca agressividade. Nenhuma quer arriscar os ovos que carrega. Já os machos travam batalhas ferozes. Apenas os mais fortes ganham o direito de perpetuar seus genes. E essa luta pode ser a última de suas vidas. A fêmea observa de longe e só permite que o vencedor se aproxime. Após o acasalamento, não haverá reencontros. A fêmea precisa, antes de morrer, encontrar um lugar seguro para pôr seus ovos. Isso a obriga a voltar ao solo. Carregando tal peso, ela se move cada vez mais devagar. É então que uma cobra de nariz de porco, com 2 metros de comprimento, a percebe. Fingir-se de tenra e suculenta de um molusco é um delicioso prato para o urso marrom. Após a hibernação, ele já estava faminto. E esse farto banquete de frutos do mar despertou suas papilas gustativas adormecidas. A mamãe urso começou a devorar a comida avidamente, enquanto o filhote, incapaz de quebrar a casca dura do molusco, só podia olhar com inveja. No entanto, havia mais delícias escondidas sob as pedras. Com suas grandes patas, a mamãe urso virou uma rocha, revelando um pequeno bagre. Embora fosse pequeno, seu valor nutricional superava o do molusco. O filhote tentou imitar a mãe, levantando pedras para procurar comida, sem perceber que um corvo o observava atentamente. Quando finalmente encontrou um peixe, o corvo rapidamente o roubou. O pequeno urso ficou irritado, mas não tinha como recuperar sua refeição. Outro filhote, mais obediente, apenas seguia a mãe e aproveitava a comida pronta. Embora parecesse mais seguro seguir a mamãe urso, na verdade, não era tão simples. Um pequeno descuido poderia colocá-lo em apuros. Para garantir que seus filhotes obtivessem mais nutrientes, a mamãe urso os levou para o outro lado da ilha em busca de ameijoas enterradas na areia. As ameijoas eram tenras e nutritivas, muito mais ricas do que os moluscos. Com suas garras afiadas, os ursos conseguiam facilmente abrir as conchas. O filhote travesso também encontrou uma ameijoa e, curioso, começou a brincar com ela. No entanto, acabou tendo sua pata presa na concha. Ele pretendia experimentar um blind box de frutos do mar, mas a ameijoa lhe deu um selo inesperado na pata. O filhote sacudiu a perna repetidamente, tentando se livrar da concha, mas depois de muito esforço, não conseguiu soltá-la. No final, só lhe restou levá-la para casa e comê-la como lanche da noite. Em apenas 20 dias,
essa raposa do Ártico retirou quase 1000 ovos do ninho das gansos das neves para alimentar seus 4 filhotes recém-nascidos no inverno. A mãe raposa embarcou em um caminho de crime para garantir a sobrevivência de seus pequenos. Esses filhotes, com apenas 3 semanas de vida, dependem completamente da mãe para se alimentar. Para ela, essa é uma tarefa desafiadora. Felizmente, a chegada dos gansos das neves lhe deu esperança. Vindos de milhares de quilômetros do sul, os gansos das neves migram para esta região para construir seus ninhos e botar ovos. A neve mal havia derretido e mais de 500.000 gansos já haviam chegado, prontos para passar o verão ali. Em busca do local ideal para os ninhos, 2 casais de gansos entram em conflito. O casal derrotado é forçado a construir seu ninho na periferia, uma área perigosa onde predadores espreitam. Assim que os gansos começam a botar ovos, a raposa do Ártico parte em busca de alimento. Ao se aproximar do ninho, ela enfrenta a resistência dos gansos, que tentam protegê-lo com coragem, mesmo correndo risco de vida. No entanto, isso não impede a raposa, que está determinada a conseguir os ovos. Finalmente, ela consegue roubar um ovo e o leva para seus filhotes. Mas isso não é suficiente. Ela retorna ao ninho repetidamente, sempre precisando afastar os pais dos ovos antes de pegá-los. A raposa do Ártico não é apenas uma ladra de ovos, ela é uma verdadeira transportadora de ovos. Seus filhotes olham com desejo para a comida que ela traz. Durante 3 semanas, a mãe raposa roubou quase 1000 ovos dos ninhos dos gansos das neves. No entanto, os ovos são grandes demais para que os filhotes consigam comê-los facilmente. Eles precisam aprender a se alimentar, e a mãe lhes ensina, demonstrando como quebrar a casca. Para garantir um suprimento constante de comida, a raposa também enterra os ovos excedentes, criando uma reserva para tempos difíceis. Enquanto isso, os filhotes de ganso finalmente começam a eclodir e, sob a proteção dos pais, seguem para a água, afastando-se do perigo. Enquanto os gansos escapam, os filhotes de raposa crescem saudáveis e bem alimentados, tudo graças ao trabalho incansável da mãe raposa, que nunca pode parar de caçar para sustentá-los. Se você encontrar esse animal na natureza, pode ter certeza de que se meteu em encrenca. Não se deixe enganar pela aparência inofensiva. Na verdade, ele é um conhecido ladrão da floresta. No entanto, como um ladrão que tem princípios, ele não rouba dinheiro e não engana as pessoas. Seu único objetivo é conquistar os corações humanos. Por isso é apelidado de ladrão de corações. Seu nome científico é Petaurus breviceps. A maneira como ele age é simples. Basta um olhar e seu coração estará nas mãos dele. Esse animal, que é uma espécie protegida de nível nacional, costuma habitar as florestas montanhosas a 1000 metros de altitude. Você pode encontrá-lo nas montanhas de Sichuan, Hubei e Yunnan, na China. Contudo, é raro vê-lo durante o dia, pois eles são ativos principalmente à noite e ao amanhecer. Quando voam, suas patas se abrem e o corpo se assemelha a um tapete voador, deslizando graciosamente entre as árvores, o que faz com que as pessoas o chamem de raposa voadora. Embora sejam pequenos, esses animais são bastante ágeis e, após se esconderem em buracos durante os momentos de perigo, saem em busca de comida. Seus pratos favoritos incluem brotos, sementes e insetos. Depois de se alimentar, costumam defecar em um local fixo. Portanto, se você encontrar suas fezes na natureza, isso indica que a pequena raposa voadora não está longe. Como suas fezes possuem um certo valor medicinal, as pessoas costumam coletá-las para pesquisas. Embora a pequena raposa voadora se pergunte sobre isso, vê suas fezes como uma forma de retribuição por conquistar corações. Em um grupo de leões, a ausência de um macho protetor pode trazer sérias consequências. Todos os filhotes do grupo, seguindo a lógica de que não devem criar descendentes de outros, expulsam os filhotes, forçando-os a se tornarem nômades. Apenas Shamu e sua filha adulta permanecem, pois ela já alcançou a idade adulta. Com o tempo, Shamu aceita a nova realidade e decide seguir em frente. Ela se garantindo que ele reconheça a paternidade.
4 meses depois, Chamo dá à luz 2 filhotes. Para protegê-los, ela os leva sob seus cuidados atentos. Enquanto isso, a filha mais velha de Chamo se envolve com o outro macho do grupo e está prestes a ter seus próprios filhotes. Após o episódio com os búfalos, Chamo desce deles e percebe que os pequenos não demonstram medo dos pais, aproximando-se confiantemente. Esses filhotes representam o futuro do grupo, que agora conta com um território fixo e protegido, não precisando mais vagar pela savana. O grupo de leões finalmente encontra vivendo sob a proteção do esquilo prestes a dar à luz. Ela se mexe inquieta dentro de um apertado buraco em uma árvore, tentando encontrar uma posição confortável. Sua barriga inchada a impede de dormir, então ela se deita na entrada do buraco e observa o mundo lá fora. Com a chegada da primavera, as sementes enterradas começam a brotar e os animais da floresta tornam-se mais ativos. Os passarinhos cantam alto para atrair as fêmeas. Nesse momento, uma dor intensa surge na barriga do esquilo, sinalizando o início do parto. Após grande esforço, o primeiro filhote nasce. A mãe esquilo cuidadosamente lambe o pequeno para mantê-lo aquecido e seco. Antes que ela possa descansar, o segundo filhote já está a caminho, com a cauda aparecendo primeiro, seguido pelo corpo inteiro. Depois de 2 horas, a mãe esquilo consegue dar à luz 4 filhotes, esgotando suas forças. Os recém-nascidos são do tamanho de um polegar, sem pelos e totalmente dependentes da mãe, para encontrar os mamilos e se alimentar. Nas próximas semanas, eles sobreviverão exclusivamente do leite materno. Após um longo inverno, as temperaturas começam a subir rapidamente. As árvores frutíferas brotam, e os campos se enchem de flores de colza, exibindo um cenário vibrante. Os javalis da floresta procuram alimentos enterrados, enquanto os filhotes brincam alegremente. Para alimentar seus 4 filhotes, a mãe esquilo sai cedo para buscar alimento. Com habilidade, ela quebra a casca dos pinhões e guarda as sementes na boca. Todos os dias, ela precisa coletar 100 pinhas para suprir suas necessidades energéticas. Quando os filhotes completam 5 semanas, tornam-se curiosos e cheios de energia, interessados no mundo ao redor. A mãe, preocupada com a segurança deles, trabalha incansavelmente. À medida que os filhotes crescem, eles começam a experimentar alimentos sólidos, diminuindo sua dependência do leite materno. Após se alimentarem bem, os pequenos adormecem sobre a barriga da mãe. O estreito buraco na árvore torna-se um refúgio tranquilo. Quando os filhotes estão prontos para viver de forma independente, a mãe os guia na exploração do mundo exterior. Para os esquilos, a terra é como uma enorme noz, um lugar vasto para explorar, buscar comida e encontrar. Essa é, sem dúvida, uma das mães mais incríveis do reino animal. O filhote de elefante marinho precisa de apenas 3 semanas de amamentação para crescer de 20 quilos para 65 quilos. O leite materno é extremamente nutritivo e saboroso, tornando-se irresistível para o filhote. Além disso, sua gordura pode chegar a 5%, tornando-o um dos mais ricos do mundo animal. Com essa nutrição abundante e o calor do sol, um filhote pode ganhar até 50 quilos em apenas um dia. Porém, a produção desse leite tem um alto custo. As mães elefantes marinhos amamentam seus filhotes por apenas 1 mês. Após esse período, ficam completamente esgotadas e incapazes de produzir mais leite. Então, precisam voltar ao mar para se alimentar e recuperar forças. No entanto, essa despedida é definitiva. O filhote observa a mãe partir sem saber que nunca mais haverá. Agora, pela primeira vez, terá que enfrentar a vida sozinho. Embora tenha sido desmamado, sua fome persiste. Sem os cuidados da mãe, ele se sente perdido. Mas esse abandono é um desafio inevitável para sua sobrevivência. O problema é que a maioria dos filhotes ainda não tem idade suficiente para caçar. Até que desenvolvam essa habilidade, precisam suportar a fome. Assim como qualquer animal, a privação extrema pode levar ao desespero. Por isso, alguns recorrem a uma estratégia ousada: roubar leite de outras mães. Roubar leite não é fácil. Para isso, o filhote precisa ser astuto, silencioso e, acima de tudo, não ser descoberto.
O problema é que seu corpo ainda é pesado e seus movimentos são lentos, tornando a tarefa ainda mais difícil. Ao se aproximar de outra mãe, precisa afastar o filhote legítimo, mas o outro está completamente envolvido no prazer da amamentação e não pretende sair. Então, o pequeno intruso tenta convencê-lo. Irmão, deixa eu tomar um pouco também. O filhote legítimo ignora o pedido e continua mamando. Quando o intruso insiste, a mãe percebe sua presença e reage violentamente, mordendo sua traseira. Ele não apenas falha em conseguir o leite, mas também leva a uma dolorosa punição. Sem opções, precisa encontrar outro alvo. Nesse momento, 2 machos adultos começam a brigar por uma fêmea, atraindo a atenção de todos. Essa é sua grande chance. Com a distração, ele se aproxima de outra mãe e seu filhote adormecido. Se ele for cuidadoso para não acordar a mãe, pode executar um plano ousado: substituir o filhote verdadeiro por si mesmo, sem ser notado. Com extrema cautela, ele empurra o outro filhote para longe e toma seu lugar. Dessa vez, sua estratégia funciona perfeitamente. A mãe, sem perceber a troca, aceita o pequeno impostor e continua amamentando. Finalmente, ele consegue saborear o leite nutritivo mais uma vez. O sabor familiar é irresistível e ele não quer parar. Mas o que aconteceu com o filhote afastado? Seu destino agora é incerto. Apenas uma pequena fração dos filhotes consegue executar essa estratégia com sucesso. Aqueles que conseguem têm uma vantagem imensa. Podem crescer até 3 toneladas e se tornar verdadeiros gigantes. Os cientistas até deram um nome para esses sobreviventes astutos: os superdesmamados. Na tela, esse carinha aí, dizem que 90% das pessoas nunca viram esse bicho. E não, ele não é um puff de estimação. É um animal típico da Austrália, o wombat, em inglês, wombat. Ele é o único animal do mundo que faz cocô em forma de cubo, por isso ganhou o apelido de bicho do cocô quadrado. O wombat tem uma aparência super curiosa. É como se alguém tivesse juntado várias partes de animais diferentes e, por algum milagre, isso tivesse dado certo. Ele parece um verdadeiro Frankenstein fofo, uma mistura que de alguma forma funciona. A vida dele gira basicamente em torno de comer e cavar. Passa o dia todo comendo grama, raízes e cavando buracos. Apesar de ter menos de 1 metro de comprimento, ele pode pesar entre 50 e 60 quilos. E como se não bastasse ser tão bom de garfo, ele também é mestre em... fazer cocô, quadrado ainda por cima. Embora tenha um jeitão fofo e corpo baixinho, meio gordinho, o wombat não é lento o tempo todo. Ele tem momentos de explosão. Pode atingir até 40 km/h por cerca de 90 segundos. Se ele vier correndo na sua direção, pode quebrar seu osso da perna fácil. E não para por aí. Ele é conhecido por ter um temperamento bem explosivo. Vive arrumando briga, principalmente com outros wombates. Mas essas lutas normalmente não dão em nada. Um empurra-empurra sem vencedor. Na guerra interna, eles são ferozes, mas contra outros bichos, viram cordeirinhos. Como são herbívoros pacíficos, os wombates apostaram todas as fichas da defesa em um único lugar: o traseiro. Sim, o bumbum deles é extremamente duro, praticamente blindado, com ossos muito resistentes. Quando um predador aparece, o wombat se enfia no buraco que cavou e tampa a entrada com o próprio traseiro. É tipo um escudo natural. Quem entende vai embora. Quem insiste leva uma bundada fatal. E não se deixe enganar. Apesar de fofinhos, eles têm uma força absurda, capaz de esmagar crânios se precisarem. Mas nem tudo é briga. Durante os incêndios florestais na Austrália, os wombates salvaram a vida de muitos animais, oferecendo abrigo nos túneis que cavaram. Viraram verdadeiros heróis do reino animal. O 30 réis branco, ou gaivota branca, é uma das aves mais preguiçosas do mundo. Para não se preocupar com financiar uma casa, elas simplesmente põem seus ovos em galhos nus de árvores. Embora isso alivie o trabalho de construir um ninho, também traz novos problemas. Durante o processo de incubação, o 30 réis branco precisa ser extremamente cuidadoso, pois qualquer movimento um pouco mais brusco pode fazer o ovo rolar e cair do galho.
pior ainda, há ladrões de ovos à espreita por perto. O picanço das Seychelles costuma se aproveitar do momento em que o 30 réis sai em busca de alimento para se aproximar sorrateiramente, morder os ovos e perfurá-los com seu bico afiado, para então sugar o líquido do interior. Quando o 30 réis branco retorna, o que encontra geralmente é um cenário de destruição, ovos quebrados e gema espalhada por todo lado. Ainda assim, o desejo do 30 réis branco de ter filhotes é tão forte que ele insiste em continuar tentando chocar os ovos, mesmo diante de tantas dificuldades. É realmente de partir o coração. Em comparação, seu vizinho, o 30 réis preto, é mais responsável e constrói ninhos de forma adequada. No entanto, colocar ovos no ninho também traz seus riscos. Essas aves constroem seus ninhos em uma árvore chamada trepadeira sem espinhos, também conhecida como árvore do pássaro anual. Durante a época de reprodução do 30 réis preto, essa árvore também começa a produzir frutos mortais. Para facilitar a dispersão de suas sementes, os frutos da trepadeira sem espinhos contêm uma substância altamente pegajosa e são cobertos por ganchos pontiagudos. Esses frutos muitas vezes caem nos filhotes dos 30 réis pretos, grudando em suas penas. Quando os filhotes crescem e tentam deixar o ninho, geralmente já carregam uma ou duas sementes com eles. Sementes essas que acabam sendo levadas para ilhas distantes, onde podem criar raízes e crescer. Contudo, quando o número de sementes grudadas nos filhotes é muito grande, a situação se torna perigosa. O chão sob os ninhos costuma estar coberto dessas sementes. Se um filhote cai no chão, é rapidamente envolvido por elas e não consegue se soltar. Quanto mais ele tenta escapar, mais preso fica. No fim, o filhote não consegue mais voar e acaba morrendo de fome no chão. Apesar de essas sementes não conseguirem viajar para longe, o corpo do filhote morto serve como um adubo nutritivo para que a planta cresça exatamente ali.